Aleluia. Você pode impor as suas mãos para nós orarmos pela Nath, que será usada poderosamente nessa noite. Senhor, muito obrigada, Deus. Tu já falaste conosco, Senhor. Tu já recebeste toda a honra, toda a glória, toda a adoração da tua igreja, Pai. Como o Senhor já te dissemos a ti, fica à vontade neste lugar, fica à vontade entre nós, o culto é para ti. E nós sim, Senhor, viemos com o coração aberto, como terra seca, precisando ser, Senhor, molhado pelas tuas águas, pela tua água que é a tua palavra, Senhor. Então, do jeito, Senhor, que tu já falaste com a Natália, Deus, quando, Senhor, nós somos responsáveis por passar a tua mensagem, a mensagem vem primeiro para nós, para que possamos, Senhor, passar para a tua igreja, e que a Natália seja, Senhor, sim, Senhor, ungida por ti e usada poderosamente, e que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvirmos a tua palavra, guardar no coração e praticar, para não pecar contra ti. Muito obrigada. Fala conosco, tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Saúde a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Eu imaginei que ia dar tempo de ir no banheiro, porque os homens cantam, né? Aí daqui a pouco eu falo, estão te chamando lá. Tá, e os homens? Geralmente é o louvor dos homens, né? Então, hoje foi diferente. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, João 11. Amém. Todos acharam João 11? Nesse capítulo, ele é um capítulo bem grande, mas hoje a gente vai dar alguns saltos em alguns versículos, mas eles vão fazer sentido. E se você quiser na sua casa ler o capítulo inteiro com mais calma, você pode ler. Mas hoje a gente vai fazer alguns saltos em alguns versículos. Amém? Todos acharam? Versículo 1 de João 11 que diz, aqui no meu título tá a morte do amigo Lázaro. Versículo 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, as suas irmãs dizer ao Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta e a sua irmã e Lázaro. Quando ouviu isso, pois que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia. Versículo 17. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. 18. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. 21. Disse-lhe, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. 23. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. 34. E disse-lhe, onde puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. 35. Jesus chorou. 39. Disse-lhe Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te tenho dito que se creres verás a glória de Deus?
Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando dos olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. 43. E tendo dito isto, chamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o que fora defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e o rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. A gente vai falar um pouco sobre Lázaro, e lá nos versículos iniciais a Bíblia vai dizer que Lázaro, ele é amigo a quem tanto o Senhor amava. O Senhor tinha um apreço, o próprio Jesus amava Lázaro e toda a sua família. Quem é que hoje se sente amado por Jesus? E é exatamente por isso que nós estamos aqui, porque o amor de Jesus nos alcançou, e foi o próprio Jesus que nos convidou para essa data de hoje, 9 de novembro de 2025, porque Ele nos ama. E tem um mês e meio para acabar o ano, mas o Senhor nos trouxe aqui hoje para dizer o quanto Ele nos ama. E diante dessa palavra, eu gostaria de ler com vocês, e nós vamos falar alguns tópicos que o Senhor quer nos ensinar a cada um de nós com essa palavra, e essa palavra ela tem um título. A Lilian pode colocar, por favor? Conseguiu? Não que ela não conseguiu colocar. Conseguiu quando eu mandei, né? O título dessa palavra quer dizer: Jesus não demorou por descuido, era propósito. Será que nós podemos repetir juntos? Jesus não demorou por descuido, era propósito. Mais uma vez: Jesus não demorou por descuido, era propósito. Às vezes a gente repete, a gente fala assim: não gosto desse pregador que fica pedindo para repetir, para falar da pessoa que fala do seu lado. Mas eu acho que é uma forma didática de prender a atenção das pessoas, fazer com que elas repitam, e depois, no passar das semanas, alguma frase, alguma coisa da palavra vai ficar. Então, não fique chateado, não fique triste se eu te pedir para repetir, se eu te pedir para olhar para o lado, mas é porque é uma forma didática de você gravar, e a professora, uma hora vai aparecer aí. Então, é uma forma de você lembrar, de nós gravarmos e colocarmos na tábua do nosso coração. Então, a gente vai falar sobre Jesus não demorou por descuido, era propósito. Eu não sei o que você está esperando que Jesus o faça. Eu não sei qual pedra que você está esperando que Jesus remova. E talvez você deve estar dizendo: mas Ele disse que ia fazer, me prometeu há tantos anos, disse que ia cumprir, disse que não ia permitir que acontecesse. Mas essa noite você vai dizer para você, para o seu coração, para a pessoa que está do seu lado, para o inferno ouvir: Jesus não demorou por descuido, era propósito. Seja lá qual for a espera que você está passando, Jesus tem um propósito sobre isso. Lázaro, como nós já conhecemos, ele era irmão de Marta e Maria, uma irmã que gostava de ouvir a Jesus e uma outra que gostava dos afazeres. Jesus, ele frequentava a casa de Lázaro, então Jesus, ele tinha intimidade. Não era só quem ele conhecia no meio da rua e passava por ele, não. Jesus tinha intimidade de sentar na mesa, de comer, de ensinar, de passar um dia a dia. Nessa noite, será que Jesus tem essa intimidade conosco? De entrar no nosso coração, de arrastar móveis, levantar tapete? Ou será que nós ainda escondemos algumas coisas de Jesus? Porque aqui o capítulo vai dizer que Jesus amava Lázaro, mas Jesus tinha intimidade com Lázaro. Jesus andava, Jesus comia na mesa, Jesus estava com Lázaro no partir do pão. Será que nessa noite Jesus tem acesso ao nosso coração? Ou será que nós ainda temos algumas reservas, alguns segredos, algumas coisas que nós achamos que não é a hora ainda de mexer, não estou preparado para o que há de vir, então prefiro que Jesus não mexa? Não pense, responde sozinho, responda para você, responda para o Espírito Santo. Se Jesus tem acesso à tua casa, que é o nosso coração, se Jesus tem acesso a todas as áreas, a todos os nossos traumas, a todos os nossos porquês, ou tem coisas que nós ainda estamos tentando remover a pedra sozinho. Aleluia. E Lázaro, ele morava em Betânia junto com as suas irmãs. O nome Lázaro, grave bem isso, é um nome que significa Deus ajudou, ou também o nome Lázaro significa
quem Deus socorreu. Ou também poderíamos substituir por a quem Deus auxilia. Lázaro é a quem Deus ajudou, a quem Deus socorreu, ou a quem Deus auxilia. Nessa noite tem alguém aqui precisando de auxílio do Senhor. Nessa noite existe alguém aqui que precisa da ajuda, do socorro do Senhor. Então nós estamos no lugar certo, na hora exata. Jesus, ele não está demorando por descuido, mas faz parte do propósito. E caminhando sobre isso que nós acabamos de ler, nós já falamos que ele era amigo de Jesus, que Lázaro tinha 12 irmãs, o significado do nome de Lázaro nós acabamos de falar. E nós também lemos que Jesus, ele não foi imediatamente. Naquela época não existia rede social, então existiam mensageiros, pessoas que sabiam onde Jesus estava e foram até Jesus e disseram: Jesus, o teu amigo, a quem tu amas, está enfermo. A primeira notícia que Jesus vai saber, Lázaro ainda não tinha morrido, Lázaro ainda estava enfermo. Aqui no capítulo 11, no versículo 1, está dizendo que Lázaro ainda está enfermo. Então dava tempo de Jesus chegar antes da morte chegar, dava ou não dava? Dava tempo de Jesus fazer alguma coisa antes que aquele homem viesse morrer, não é? Talvez eu e vocês estamos aqui nessa noite, estamos dizendo: por que Jesus permitiu que eu passasse por essas coisas? Por que Jesus permitiu? Por que ele não me salvou? Por que ele viu e ainda assim não fez nada? Ei, Jesus não demorou por descuido. Faz parte do propósito. Assim como foi na vida de Lázaro. E então, as pessoas naquela época, elas tinham costume. Os egípcios, eles colocavam um sarcófago, né? Que é uma caminha que a gente já viu em filme, o faraó, o sarcófago do rei, né? Ele em pé. Lá não. Aqui em Betânia, aqui nesse povo aqui, eles passavam especiarias, ervas, perfumes, e eles enrolavam as pessoas do pescoço para baixo. Eles enrolavam com linho, que é uma faixa, uma atadura, né? E do pescoço para cima eles colocavam um lenço, que era para segurar o queixo com a cabeça e a boca não ficar aberta. Então enrolaram um lenço na cabeça e todo um linho em volta do corpo. Por que eles colocavam perfume? Que era um sinal de mostrar para as pessoas que estavam morrendo uma dignidade. O corpo foi cuidado, o corpo foi preparado. Então era uma forma de dignidade, era uma forma de cuidado. É como se fosse o último adeus. Quando a gente vai enterrar alguém, a gente não escolhe a roupa, se vai de sapato, se não vai de sapato, se vai com brinco, se não vai com brinco. Exatamente isso que a gente faz, eles também faziam. Então, a pessoa mais próxima da família tinha todo esse cuidado de perfumar o corpo para não cheirar mal, de fechar a boquinha. E aí, existe também uma história de que aquelas pessoas acreditavam, os judeus acreditavam. Olha só, os judeus, eles acreditavam que até o terceiro dia que a pessoa tinha morrido, é como se o corpo da pessoa não tivesse ficado distante. É como se até 3 dias que a pessoa tivesse morrido, existia uma possibilidade dela ressuscitar. É o que o judeu acreditava. Que então, se a pessoa morresse e passado 3 dias, era possível que aquela pessoa ainda ressuscitasse. Eles estavam acostumados com isso. Quando Jesus, ele demora 4 dias, Jesus, ele vem para quebrar esse protocolo. Jesus vem para quebrar essa ideia de que até 3 dias o corpo está podendo ressuscitar. Jesus foi no 4º dia para dizer: o que vocês têm a dizer agora? Vocês não falaram que é até 3 dias? Agora o corpo já está em estado de apodrecimento. Agora o corpo já está em estado de putrefação. Então Jesus, ele vem para quebrar toda essa regra de que eles achavam, se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro há 3 dias, seria o poder de Deus. Mas eles diziam: mas o corpo não estava perto, foi fácil. Claro, a gente já conhece isso, a gente já viu. Então Jesus, ele veio para mudar, para trazer algo novo para aqueles judeus. Nessa noite Jesus está dizendo que ele não está demorando na minha, na tua vida, mas ele tem um propósito para trazer algo novo na minha e na tua história. Todos que nos conhecem podem até dizer: claro, mas isso ia acontecer, conheci a fulano, primo de ciclano, tia de Beltrano, parente de não sei quem, esse aqui é peixe de não sei quem. Não! Jesus está dizendo que essa demora é para que a glória e a honra seja dada somente a Ele.
Quando acabam as nossas possibilidades, iniciam as possibilidades de Jesus. Tudo aquilo que está dentro do nosso orçamento, que nós podemos pagar, tudo aquilo que nós podemos fazer, não é milagre, foi esforço. Eu podia fazer, eu podia comprar, eu podia ir, eu podia me locomover, eu tinha como ir. Mas aqui no caso de Lázaro, a morte, a gente costuma ouvir que é uma frase assim: enquanto a vida é esperança, né? A gente não escuta isso? Não, enquanto a vida é esperança. Só que aqui Lázaro, quando ele morreu, é um ponto final, não tem mais o que fazer. As irmãs até podem chorar, mas não tem mais o que fazer. A morte é um ponto final, ninguém mais pode ir lá e ressuscitar e colocar um desfibrilador, não dá mais. E Jesus entra aqui na vida desses amigos, dessa família, para dizer: comigo ainda dá, comigo ainda dá. A irmã de Lázaro vai dizer: Jesus, ainda cheirava mal. Mas Jesus faz um milagre poderoso. O primeiro tópico que eu queria falar para você é no versículo 18. No versículo 18 vai dizendo assim: ora, Betânia ficava de distância de Jerusalém quase 15 estádios. Vamos entender isso. Lázaro, Marta e Maria moravam em Betânia. Jesus estava em missão em Jerusalém. E aqui está falando que a distância era 15 estádios. Então, se a gente for pesquisar quanto é a distância de 15 estádios, dá aproximadamente 2,8 quilômetros. 3 quilômetros, para quem dirige, para quem entende de distância, 3 quilômetros é muito longe? É muito longe assim de um dia, 3 dias? É muito longe? Não. Minutos. Se você for pesquisar, 3 quilômetros a pé dá para fazer de 30 a 40 minutos andando. Então, assim, por alto, assim, posso estar errada, daqui até 14 bis. Daqui até 14 bis, é longe a pé? Se a gente vai conversando, como diz o pastor Paulo, chutando a lata, é longe daqui até 14 bis pra gente ir hoje? Ah, não, Guilherme, não é não. Andando daqui até lá, não dá. Se tiver que resolver, ó, tem um doce ali, tem 500 reais ali. A gente vai. Não é tão longe, dá pra ir, não dá pra ir? Então Jesus, ele não estava tão longe de Lázaro que não pudesse lá ver o porquê que ele estava enfermo. Jesus, ele não estava tão distante que demorasse dias a cavalo e a pé. O que eu quero dizer para você é que Jesus estava tão perto que nem precisava Lázaro ter morrido. Mas Jesus não demorou por descuido, era propósito. Hoje, no teu problema e no meu problema, Jesus não está distante. Jesus não está tão afastado que não possa salvar a tua vida e a minha vida. Ah, mas por que Jesus está demorando? É um propósito. É um propósito. Jesus estava a 40 minutos de trazer a cura para Lázaro e permitiu que ele morresse, porque a Bíblia vai dizer que ele ainda demorou 2 dias. Não parece assim que Jesus não está nem aí? Ah, tô nem aí, amo ele, mas ele morreu. Não parece que Jesus não está nem ligando? Será que você já se sentiu assim diante do seu problema e da sua situação, como se: Jesus, tu não está nem aí porque eu estou passando? Jesus, tu está pouco se importando, Jesus. Jesus, tem tantas pessoas mais importantes, eu me sinto pequenininho, o cocô do cavalo do bandido. Jesus, eu já te pedi, eu já chorei, eu já clamei, eu já ouvi louvor, eu já fiz campanha, eu já falei com a minha prima, eu já botei no Instagram, eu já botei no TikTok, seja lá o que você fez. Você já se sentiu assim, como se Jesus está apático ao que você está passando? Jesus não está nem aí. Sabe, eu estou aqui para sofrer mesmo. Estou fadado, isso é o que nós podemos pensar. Estou fadado ao sofrimento, estou fadado ao fracasso. É a sina que eu tenho que levar, é essa. Você já sentiu isso? Para sempre, eu vou ter que me acostumar a sentir dor, vou ter que me acostumar a passar por sofrimento, vou ter que me acostumar com essa doença, vou ter que me acostumar com esse marido, vou ter que me acostumar com esse trabalho, vou ter que me acostumar com esse não, vou ter que me acostumar com essa insônia. Você já se sentiu assim? É mais fácil se acostumar, aceita. Só que Jesus está falando aqui que não. Jesus está nos convidando a não aceitar. Jesus está dizendo que esse não é o ponto final. Jesus está dizendo que essa não é o limite da minha e da tua história. Jesus está dizendo que ele não está demorando por descuido. É propósito. Será que eu e você podemos nos encaixar no propósito de Deus e entender que nós não estamos esquecidos, nós não estamos abandonados, que Jesus, ele não está fingindo: não,
vou falar lá, não vou ouvir a oração dela. Não, Jesus está ouvindo a nossa oração. Jesus está perto. A palavra do Senhor vai dizer que perto está o Senhor. Será que você pode glorificar e entender que Jesus está mais perto do que você imagina? Mais perto do que você imagina. 40 minutos é nada se for para algo que interessa-nos. 40 minutos é longe se tiver que ir para a mãe pro mercado, né? Buscar uma que boa. Mas se for algo, olha, se for os jovens brincando, aí vamos passear. A gente vai daqui até o centro. Se for algo que nos interessa, a gente vai. E o fato de Jesus ter demorado não é que ele não se interessava por Lázaro. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que ele era amado de Jesus. Ele era alguém com quem Jesus se importava. Nessa noite, será que você pode crer nisso? Será que você pode deixar todas as mentiras do inferno e acreditar que você é alguém a quem Jesus ama? Você é alguém a quem Jesus tem ciúmes? Você é alguém a quem Jesus tem apreço? Você é alguém a quem Jesus lavou, remiu e trouxe para perto? Então Jesus, ele deixou mais 2 dias o que ele estava fazendo e continuou a fazer. Depois ele fala para os discípulos, vamos até lá. Porque ele queria contrariar essa estatística de que os judeus acreditavam que até 3 dias poderia ressuscitar. E Jesus, ele falou, não, vamos esperar mais um dia. E quando ele chega lá, aquelas mulheres estão desesperadas. Você já foi na casa de alguém que morre inesperadamente? Porque há uma diferença de quem morre por doença, está fazendo muitos tratamentos, vai e volta para o hospital, toma medicamento, não acha a veia. A gente até fala, descansou, não fala? Foi melhor para ele. Agora uma morte assim, rápida, repentina. Você já foi na casa de alguém que as pessoas não sabem explicar? Cada um está olhando com o olho desse tamanho, preocupadas, sem saber o que fazer. E olha que essas mulheres, elas andavam com Jesus, elas sabiam que era Jesus, mas ainda assim elas estavam desesperadas. Era quem elas amavam, era a figura masculina de dentro da casa delas. E ainda assim Jesus demorou para chegar porque tinha um propósito. Jesus queria mostrar algo ainda maior. A demora fazia parte do milagre. Será que você pode dizer isso? Chegou a nossa parte didática, pedagógica. A demora faz parte do milagre. Será que você pode dizer isso? A demora faz parte do milagre. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado? A demora faz parte do milagre. Tá demorando, eu não acredito mais. Já não tenho nem mais lágrima para chorar. Já larguei de mão, já quero nem saber. Fala para a pessoa que está do seu lado. A demora faz parte do milagre. Jesus estava fazendo aquilo porque quando o milagre aconteceu, fortaleceu a fé de todos. Diga mais uma vez, a demora faz parte do milagre. Agora eu queria que você mentalizasse algo que está demorando muito para acontecer. Que em alguns lugares você foi e Deus disse que ia fazer. Deus te garantiu, te deu a certeza que ia fazer. Mas eu convido você a dizer, a demora faz parte do milagre. Mais uma vez? A demora faz parte do milagre. E sabe por que a demora faz parte do milagre? Porque Jesus não demorou por um descuido. Era propósito. Ei, o próximo tópico que nós vamos falar é Ele é a ressurreição. Então o primeiro tópico que a gente falou é que Jesus estava tão perto que no mesmo dia ele poderia resolver. Mas a demora fazia parte de um milagre. A demora fazia parte de um propósito, fazia parte do plano. Muitas vezes a gente não vai entender o que Deus está fazendo. O profeta Isaías vai dizer que os pensamentos do Senhor são melhores e são mais altos do que os nossos. O versículo 25 vai dizer: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que esteja morto, e o que morreu aí? Que plano é? Não tem mais solução, você não se encaixa mais, você não é mais apropriado para fazer parte. O que você sente que não vai mais acontecer? A tua vez passou, a tua idade passou, a tua hora passou. Sou velho demais para viver, sou novo demais para viver. O que é que o Senhor está querendo perguntar? O que é que ainda você acha que está morto? Porque o Senhor está dizendo, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a fonte da vida. A morte não tem palavra final quando Jesus está na cena. Quando Jesus chega, a morte tem que se calar.
o poder da morte e da vida. Ele dá sentido à vida. Quando nós falamos que Jesus, ele é a ressurreição, nós estamos falando, ele é eterno. Será que você pode dizer, ele dá sentido para a vida? Ele dá sentido. Será que você pode dizer, ele dá sentido para a vida? A sua vida está sem sentido. O Senhor nessa noite está dando sentido para as nossas vidas. Próximo tópico. Quando o primeiro tópico nós falamos que ele estava distante, 30, 40 minutos de Betânia, nós falamos que ele é a ressurreição. E mais, antes que nós passamos para o próximo tópico, ele está falando para Marta. Porque ela falou, ele vai ressuscitar no último dia, no dia que o Senhor vier buscar todo mundo. Ele disse, não, se você crê. Então há uma ação a se fazer. Nós precisamos crer. Se você crê, ainda que esteja morto, você crê no seu milagre? Você crê que a demora faz parte do milagre? É necessário crer, é necessário colocar a confiança no Senhor. E aí no versículo 39, lembrando também, para a gente saber como conhecimento, um dos versículos, ou o versículo menor de toda a Bíblia, João 11:35, Jesus chorou. É o menor versículo. Então, quando for para retiro, brincadeira no discipulado, qual é o menor versículo? João 11:35. Jesus chorou. É uma das poucas vezes que Jesus chora, que fala que Jesus chorou. E Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar, mas ele se moveu, se comoveu de intimidade, de compaixão com o que estava acontecendo. Então Jesus, ele está se movendo de íntima compaixão com o que está acontecendo com a tua vida, com a tua mente, com a tua saúde, com a tua história. Jesus, mesmo sabendo que ele é poderoso para fazer, ele não está fingindo que nos vê. Pelo contrário, ele não está se demorando por um descuido. Ele está se demorando para um propósito. Versículo 39, a palavra que diz aqui é: tirai a pedra. Jesus, ele poderia ter usado todo o seu poder e ter removido a pedra, mas ele envolveu pessoas para o fazer. Ele deu uma ordem: tirai a pedra. Jesus vai fazer por mim e por você, mas vai envolver nós também. Aqui, quando ele pede para tirar a pedra, ele está falando: Abraão, a vida vai chegar, mas envolve as nossas vidas também. Se você cremos no milagre do Senhor, nós vamos ter que ser envolvidos também. Vai ter que envolver tudo de nós, pensamentos, sonhos, projetos, tudo de nós vai envolver para viver esse milagre. Você está disposto a ser envolvido por inteiro? Que não fique sobras, que não fique reservas, o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir, o seu jeito de se comportar, as suas amizades, os lugares que você frequenta, os teus pensamentos. Você está disposto a tudo isso para ver a morte indo embora? Você está disposto? Porque vai nos custar tudo, porque Jesus, quando morreu na cruz, que é o que nós falamos aqui, custou tudo dele. Então, quando ele fala tirar a pedra, ele envolveu a pessoa, as pessoas para fazer. As pessoas disseram: olha, irmã de Jesus, já cheira mal, já está podre. Nessa noite, quando Jesus nos convida a tirar a pedra de dentro das nossas vidas, o Senhor não está preocupado com o odor que vai sair de dentro de nós. Porque o Senhor está preparado para nos dar a vida. Quando o Senhor nos convida a tirar a pedra de dentro de nós, Ele está dizendo: abra o seu coração, quebre o seu orgulho, remova o obstáculo. Nessa noite você pode estar pensando: mas Jesus, o Senhor conhece quem eu sou? Conhece. O Senhor sabe o que eu fiz, o que eu falo, o que eu penso? Sabe. Ele não está preocupado com o odor que vai sair de dentro de nós. Jesus não está preocupado, porque lá no início ele está falando que ele amava Lázaro e ele nos ama. Nessa noite, não fique envergonhado. Se Jesus está pedindo para tirar a pedra, não é para te expor, não é para apontar o dedo. Pelo contrário, é para trazer cura, é para trazer salvação, é para trazer restauração e ressurreição aos nossos projetos, aos nossos sonhos, a tudo aquilo que diz respeito de nós. Quando Jesus fala tire a pedra, ele nem bota o rosto ali naquele túmulo. Pode pôr de novo, Olívia? Ele não põe o rosto naquele túmulo para ver se Lázaro vai ressuscitar. Ele tem a certeza de que Lázaro vai ressuscitar. Com a palavra liberada, Jesus sabia que o próprio Lázaro ia ressuscitar.
há uma palavra nessa noite liberada para as nossas vidas. Tire a pedra. O que seria a pedra? Muitas vezes a gente está nessa atmosfera de culto, a palavra é gostosa, o louvor, a gente ora, a gente levanta a mão, a gente fecha os olhos, um ambiente legal, a gente está sentindo o próprio Deus. Mas quando a gente vai lá para a porta, lá fora, que a gente se depara com a realidade da semana, a gente coloca a pedra de novo. A gente reclama de novo, a gente murmura de novo, a gente deixa cheirar mal de novo, a gente acha que Jesus não é poderoso para fazer, a gente acha que Jesus está demorando, mas nessa noite o Senhor está nos convidando a tirar de dentro de nós a pedra para sempre. E Jesus não está nos convidando para ter um sentimento que só aqui na igreja. Jesus não está nos convidando a viver uma atmosfera só de domingo, terça e quinta. Esse louvor legal, essa palavra legal, a comunhão dos irmãos, a koinonia. O Senhor está nos convidando a levar essa vida para dentro da nossa casa. A levar essa vida para dentro dos nossos pensamentos. O Senhor está falando, tire a pedra, para de murmurar, para de falar. Muitas vezes Jesus já ressuscitou, mas é a gente que faz morrer de novo. Muitas vezes Jesus já fez a faxina, mas a bocona que reclama é quem faz morrer de novo. É quem faz chorar de novo. Porque Jesus já falou, vou fazer. E segunda-feira, tá vendo? Só comigo que acontece isso, menina. Tudo errado, não dá certo, tá vendo? Agora não tem dinheiro, agora não vai. Olha, quebrou, olha, fez. Olha, mas não tá na atmosfera do domingo? O Senhor está nos convidando a tirar a pedra por inteiro e entender que Jesus não está demorando por descuido, mas Ele está demorando por um propósito. Enquanto Ele não chega, enquanto Ele não vem, ei, continua a adorar. Enquanto a hora não chega, enquanto ainda está cheio de faixa, com a faixa para tampar a boca, ei, adora com faixa, mas adora. E muitas vezes não é o que a gente faz. Muitas vezes se acontece algo que nos tira do eixo, a primeira coisa não é A, não é B, não é Maria, não é Marta, é a gente mesmo que faz cheirar mal, que murmura, que reclama, que fala. Mas nessa noite o Senhor está dizendo, remova o orgulho, tira os obstáculos, creia, abra o seu coração. Jesus que amava Lázaro, que nos ama, nos trouxe hoje para dizer, abra o seu coração para viver a vida plena com Deus. Deus não está nos chamando para sobreviver, para acostumar com as dores. Deus não está acostumado a andar com o pé calçado, pé descalço, arrastando. Deus está me chamando para nos dar vida e vida em abundância. Você não vai se acostumar com a dor, você não vai se acostumar com as perdas. O seu nariz não está tão cheirando ponto que eu nem sinto mais. Não, nós iremos nos acostumar com o cheiro de vida, com o cheiro da vitória. Ai, nem estou sentindo. Não, nós vamos ter o próprio perfume de Cristo nas nossas vidas. No versículo 43, o Senhor está dizendo para Lázaro, ele disse, tira a pedra. E da onde Jesus estava, porque a Bíblia não vai dizer que Jesus dá uma pescoçada lá dentro. Jesus não precisa dar pescoçada no teu e no meu problema. Jesus sabe o que nós estamos passando. E às vezes a gente fala, Senhor, será que tu não está vendo o que está acontecendo? O que estão fazendo comigo? Jesus não precisa dar pescoçada dentro do túmulo. Ele sabe e Ele nos trouxe aqui para dizer, não estou demorando por descuido, estou demorando por propósito. Essa noite, se você pedir para Jesus dar uma pescoçada, dar uma bisoiada, dar uma olhada, para. Ele sabe. Ele está dizendo, se creres, é só crer. É só crer que Ele sabe. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O que é a morte para Jesus? O que é a doença para Jesus? O que é a falta da farinha na panela? O que é a falta do azeite para Jesus? O que é o mar fechado para Jesus? Nada. Porque Ele é poderoso. Se Jesus ressuscitou a Lázaro, por que Ele não pode fazer por mim e por você? Creia no Senhor Jesus. No versículo 43 ele está dizendo, e tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. Nessa noite o Senhor está dizendo, dentro do túmulo é escuro, não tem janela, não circula o ar. O Senhor não está nos convidando a viver nessa vida de morte, nessa vida mediana, nessa vida medíocre que nós queremos viver, que o inferno tenta nos impor.
louvor. O Senhor está dizendo: sai para fora. A palavra liberada para cada um de nós nessa noite é: sai para fora. Para de ficar nesse túmulo. Para de ficar nesse odor. Aí não circula ar. Aí não tem vida. Sai para fora. E imediatamente a morte teve que obedecer. Imediatamente Lázaro foi chamado para a liberdade. Nessa noite o Senhor está nos chamando para a liberdade. Há uma liberdade. O Senhor Jesus já levou na cruz todas as nossas dores, todas as nossas perdas. O Senhor já levou. O Senhor está dizendo nessa noite: sai para fora. Eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de falar de Jesus, eu tenho medo de dizer para Jesus, porque eu gosto de fumar, gosto de ver filme, gosto de ver novela. O Senhor não está perguntando isso, o Senhor está dizendo: sai para fora. Amém. E quando disser Lázaro sai para fora, nós vamos fazer que nós fizemos o que nós fizemos com Jó, mas hoje nós vamos fazer com Lázaro. Eu vou dizer: Lázaro sai para fora, uma vez. Cada um vai gritar o seu nome. Aí eu vou gritar: Natália, sai para fora. Aí a Ana, sai para fora. Isso nós estamos fazendo um ato profético, como diz o pastor Paulo: para do ostracismo, para de se esconder. Você e eu vamos viver o milagre. O Senhor já declarou a palavra de ressurreição nas nossas vidas, porque Ele é a própria ressurreição. Nós estamos aqui fazendo em memória dele aquilo que Ele venceu a morte. Então nós vamos declarar. Vamos contar 1, 2, 3. Ao invés de ser Lázaro para fora, cada um vai gritar o seu nome mais alto que puder. Amém. Isso vai destravar as tuas feridas na alma. Isso vai destravar o teu coração. Isso vai destravar a tua alma. Eu profetizo no nome de Jesus, quando você declarar isso, a tua mente que estava cativa vai ser liberta. As tuas vontades, aquele cheiro que tinha dentro do mundo vai ter que sair. A doença vai ter que ir embora. Quando nós declararmos isso, não vai ter afronta, não vai ter incircunciso. Todos os inimigos que entraram por um caminho, por 7 caminhos vão ter que fugir. Porque nós vamos declarar com fé. Porque o Senhor está dizendo: se creres. Se você nem crê, nem abra a boca. Se você acha que isso é balela, nem abra a boca. Mas se tu sabe o que tu está passando quando faz a porta para fora, se tu sabe a humilhação, então é hora de tu dizer. Agora, se você não acredita na palavra liberada, no poder da palavra, tem problema não. Quem acredita vai receber e no dia da festa da igreja vai testemunhar. Se tu não crê, não abre a boca. Não é obrigado, é voluntário, é quem quer. E quando nós dissermos isso, pelo nome do Senhor Jesus, nós seremos livres. Amanhã pode parecer que não, mas há um mundo espiritual e ele não dorme. Há um mundo espiritual e não dorme. E existem algumas coisas que elas precisam ser desfeitas através do poder da palavra. E se tu não declarar, o inimigo vem, come a tua semente. Se tu não declarar um basta, um chega, não se levantar, tem uma frase que diz no Instagram: enquanto tu não levanta, o enterro não acaba, não é? Sim. Você já viu essa frase? Enquanto tu não levanta, ai, tá doendo, ai, meu Deus. Autocomiseração, eu sou feia, nada acontece comigo. Nessa noite não vai ter mais autocomiseração. Nessa noite tu vai se levantar e eu vou se levantar e o enterro vai acabar. O esquifre vai ter que parar. A morte vai ter que ir embora. Ei, não tem coitadismo, não tem vitimismo, não tem essa fé. Nessa noite o Senhor está se levantando para dizer: valeu. Não tem essa fé. Ai, porque eu engordei, eu não tenho roupa. Vai sem roupa, mas vive a ressurreição. Amém. Ai, eu não sei, vai a pé até 14 bis. Anda 15 estádios, mas vive a ressurreição. Ai, eu não fiz a raiz. Vai com a raiz, é muito difícil, né? Mas a gente vai. Vai com a raiz sem fazer, mas vive a ressurreição. Ah, mas é porque eu não tô na paleta. Vai de amarelo, vai de listrado com bolinha, mas vai viver a ressurreição. Amém. Ah, mas eu não tem possibilidade para Deus, porque nessa noite Ele está dizendo: sai pra fora. E se fosse perguntar para cada um aqui, cada um teria uma desculpa para falar, mas nessa noite eu não quero saber a tua desculpa, e o Senhor também não quer saber a minha. O Senhor está dizendo: a palavra liberada nessa noite é: sai pra fora. Sabe por quê? O Senhor Jesus não demorou por descuido, era propósito. Tu vai sair, tu vai dar 2 tapinhas nesse teu rosto, vai bater nessa cruz, vai tirar a poeira, vai arrancar essas ataduras e vai andar de cabeça erguida. Porque o Senhor disse que no lugar da vergonha, a dupla
a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Ei! Ai, nossa! Tem todo o meu latão cheio de morte. Não! É vida na boca que abre, é vida onde anda, é vida onde corre, é vida no trabalho. Ainda tem vida aí. Aí todo, nossa, e mesmo que o cenário diga que é. Tu só me dá essa, essa música, menina. Tô com uma vontade de viver. Eu quero fazer um novo esporte. Eu quero correr. Eu quero pedalar. Agora eu vou fazer triatlo, menina. Quero correr, pedalar, andar. É vida, é! Glória a Deus. O próprio Deus, em Gênesis 1, ele coloca o sopro de vida. Que negócio de crente morto. Ai, tô triste. Tá doido, tá tudo bem não. Sabe o que é? O SUS, o Lula. Ei. Sai dessa conversa de morte, que esse lugar não é mais pra nós. Se alguém tá reclamando do preço do feijão, do preço do café, e quem vai ser votado, e a chuva, e o ciclone. Ei, não. Nessa noite nós somos convidados a sair para fora. E através de nós vai ter testemunho de vida. Na nossa família, na nossa história. Vai se levantar um povo forte. E antes que eu diga isso, só o último tópico. Que... Não vamos dizer primeiro. Não vamos dizer. Antes que a gente termine. Você está acreditando? Você está com fé? Não, que se você não tiver com fé, não. Sabe? Dá uma chacoalhada nessa pessoa. Toma um Red Bull. Ai, uma vitamina C. Vai tomar uma vitamina B12, pelo amor de Deus. Mas sai com esse desânimo daqui. Não serve? Não. Fala pra pessoa, vai fazer um check-up. Vai fazer um hemograma completo. Pelo amor de Deus. Mas a morte não vai dar mais não. Será que você pode dizer o seu nome? Eu não sei o seu problema. Mas Jesus não vai dar pescoçada dentro do teu túmulo, porque Ele já sabe. Você só precisa crer. Você só precisa crer. Eu só preciso crer. Para de choramingar. Para de dizer que não vai acontecer, que vai acabar a farinha. Vai todo mundo morrer. Não, esse barco vai afundar. Não, já estou me vendo assim na praia com uma bola gritando: Wilson, para com isso. Então nós vamos dizer isso. Eu vou contar 1, 2, 3, a irmã já está ansiosa, a irmã já quer dizer, já quer vida. A gente vai falar isso em pé, porque postura é absurda. Arruma essa coluna, deixa essa coluna ereta. Não, nada de derrota. Ó, dá uma pra trás assim, ó, nas tuas costas, solta o teu pescoço. Mas nós vamos falar isso de uma maneira profética. Solta esse teu pescoço, se arruma. Sai pra fora. Você vai dizer o seu nome e vai dizer: sai pra fora. Amanhã, se tu acordar e acontecer tudo ao contrário, eu e você vamos dizer: mas ontem eu declarei, a palavra foi liberada, a palavra foi declarada, eu não aceito isso, porque o Senhor disse que vai fazer. Vamos lá? Eu não quero saber do amanhã, você não quer saber do amanhã, sabe por quê? O amanhã pertence a Deus. Olha, eu vou te dar 30 segundos para você fechar os seus olhos. E tudo aquilo que estava te deixando dentro do túmulo, tudo aquilo que estava cheirando mal, você vai mentalizar, você vai pensar. É saúde, o médico disse, a prima afrontou, a tia ligou, te tiraram do grupo da família, não. Seja lá o que for, você tem 30 segundos para pensar. O Atila tá aí? Não tá. A Jamile tá? Tá. Eu aqui. Amém. Nós vamos declarar. Entendeu, irmão? Então sai pra fora. Ei! Você vai declarar: Maria, Davi, sai pra fora. Não é pra ficar sincronizado, não. Não é pra ficar bonito, não é pra divisão de voz. É pra declarar com fé. A irmã já querendo dividir. Agora não é divisão, não é no tom, não é isso. É sobre uma palavra declarada. Nós vamos quebrar. A ação de Satanás vai ser paralisada agora. O inferno já estava preparando já um esquife para as nossas vidas. O inferno já estava declarando que a pedra ia ficar lá dentro, que a gente, morreu. Sabe fulano? Morreu. Mas nessa noite nós vamos declarar que ainda tem vida. E não porque
Nós somos maravilhosos, mais bonitos, mas porque nós cremos no próprio Deus, que é a ressurreição e a vida. Vamos lá? 1, 2, 3. Ele pediu para tirar a pedra, mas tem uma coisa também. Ele disse assim, ó, no versículo final, que era para desligar ou desenrolar. Não adianta sair para fora e continuar com a faixa que fede. Não adianta estar aqui agora, sai para fora. Mas quando chegar lá, tu ainda está envolto, tua boca está fechada, tu ainda está com o cheiro da morte. Nessa noite, eu e você precisamos também nos desfazer dessa faixa de morte. Precisamos nos desfazer de tudo isso. Sabe, toca agora no teu corpo, em ato profético. Tira essa, como se você estivesse desenrolando essa faixa, esse cheiro de morte, que te passaram erva, que te prepararam para uma noite tranquila. O povo aqui vai viver 500 além. É 500, é 800 anos, é vida. Tu vai procurar um esporte, vai procurar um hobby, vai fazer uma cambalhota, uma amarelinha, toma um remédio pra coluna ou nem toma, declara nessa coluna que Deus é bom, vai correr, vai fazer alguma coisa. Fique no lugar. Tem 24 horas, pega 40 minutos, vai correr na praia, vai fazer alguma coisa, vai ter vida, irradiar as pessoas do nosso lado com a vida de Deus. Aleluia. E agora que você tocou mais uma vez, como ficou tão lindo, vamos gritar mais uma vez o nosso nome para sair para fora? 1, 2, 3. Gritar o nosso nome, você vai levantar sua mão. É liberdade, freedom, livres. O próprio Deus já libertou. Levanta a sua mão, quiser dar um pulo, o inferno vai ter. Olha, o inferno não vai fazer barulho no inferno, mas é a vitória. E quando a gente sair da porta para lá, se tudo que tiver desagradável, você vai dizer: não, eu já saí, o próprio Deus já me ressuscitou, Ele é a vida, a pedra já foi removida. Eu sei que é ceia, mas o próprio Deus tem me incomodado a fazer isso. Então hoje a gente está fazendo isso. Eu sei que a gente tem um horário, mas a gente não está falando de nós, a gente não está brincando de adoleta, a gente está fazendo um ato profético. Então, quando se fala de Jesus, das coisas de Jesus, a gente tem que fazer. E nós vamos tomar a ceia de uma maneira tão diferente, uma atmosfera tão diferente. Então agora, nós, o arrepio vai já ir, irmã, sai, mas não quer. Nada quebrado. Já nada quebrado, irmã. Então agora, nós vamos fazer uma vez bem linda mesmo para Jesus. Levanta a tua mão, dá um pulo, tu tá fora, não vai ter vergonha, não vai ter doença, não vai ter orgulho. Se quebra na presença do Senhor, mas continua. É vida de Deus. Tem um mês e meio para acabar o mês, e o Senhor está nos convidando para uma vida nova, uma vida plena, uma vida triunfante. Tu é da igreja triunfante, tá com pensamento derrotante? Derrotante. Tá, né? Tem nada a ver. Tomar posse da palavra e irradiar. Então nós vamos fazer isso juntos. Levanta a sua mão, fala mais alto. Amanhã eu tomo um chá de gengibre, não sei. Mas hoje a gente vai declarar isso com o poder do nome do Senhor. 1, 2, 3. E agora? Eu sei que é ceia, mas como disse o pastor Edmilson, às vezes a gente fica lá na fora conversando um tempão, né? Então pelo menos a gente está aqui falando de Deus. Eu queria cantar uma canção com vocês, que você conhece, todos conhecem, a grande maioria conhece, mas eu queria te fazer um convite. Se ainda assim você ainda se sente preso, se sente ainda que Jesus está demorando, Jesus não demorou por um descuido, era propósito de Deus. Então eu convido, se você quiser vir aqui na frente enquanto nós cantamos. Os pastores vão estar orando por você. É um ato de coragem, não é um ato de covardia vir aqui na frente. Você vai dizer: Jesus, remove a minha pedra,
Me chama pelo nome como tu chamou Lázaro, pelo nome dele. Me chama pelo nome. Me toca nessa hora. Então, nesse momento agora, se você quiser vir na frente, você quiser levantar a sua mão, sai pra fora em nome do Senhor Jesus. Jesus, nós declaramos a cada pessoa que está aqui, Jesus. Tu nos convidou nessa noite. E nós não aceitamos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Enquanto nós cantarmos, não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Sai pra fora. Jesus, Ele está fazendo algo lindo em nós e através de nós. Vamos adorar o Senhor. Mestre, eu preciso de um milagre.